da medicina hospitalar, através do nosso ex-gestor, né, hoje membro da equipe, Nilson, que conseguiu o contato aí atual do nosso palestrante de hoje. Nós temos o prazer de iniciar a nossa educação continuada, um dos pilares da medicina hospitalar que a gente estava meio que faltando para sedimentar um trabalho que eu considero que a gente tem, né, muito bom, uma experiência muito boa. Então, nada melhor do que trazer o presidente da sociedade para falar para a gente um pouco da medicina hospitalar, um histórico breve aí, o que é a medicina hospitalar na sua essência e, se possível, aí o que temos pela frente, né? Então, hoje convidamos o Fabrício Fonseca. Ele fez residência em medicina interna, fez MBA em gestão de serviços pela FGV, é fellow do Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, fellow da Society of Hospital Medicine e atualmente, como eu já falei, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar, SOBRAME, né? Além de diretor médico na eficiência hospitalista. Fabrício, a palavra está flanqueada. A forma como você vai conduzir é completamente livre, fica a seu critério. No final, a gente sempre deixa um pedacinho para as perguntas e discussão, beleza? Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Silas, pela apresentação. Pessoal, um prazer estar falando com vocês. A ideia é que a gente tenha hoje uma conversa um pouquinho sobre medicina hospitalar, né? E de tudo que o Silas falou ali, hoje eu represento a sociedade como presidente da sociedade. Estou compartilhando a minha tela, a gente só me digam que enxergam ela. Positivo. Enxergam ela em modo cheio. Agora sim, apresentação. Ok. Perfeito. É uma conversa, gente, interrompam, tá? Me disseram que eu tenho 3 horas, é isso, Nilson? Não, brincadeira. Isso aqui é para ser uma conversa de 45 minutos. A gente vai ter um papo ainda depois sobre o que vocês têm na mão aí como serviço, dúvidas, questionamentos. A ideia é trazer um pouquinho para vocês o ontem, hoje ou amanhã, né? Que foi a provocação. Foi a mesma palestra que eu dei no Congresso Mineiro de Medicina Hospitalar, por isso que vocês veem ali embaixo a questão da logotipia, né, do Congresso Mineiro. E para isso a gente precisa, para falar de futuro, né, que o Silas me instigou, para onde nós vamos, né, a gente vai ter que falar um pouquinho de passado, né, até para a gente conseguir organizar o pensamento do que é efetivamente medicina hospitalar, da onde isso veio, como isso chegou no Brasil e como é que a gente vem construindo um conhecimento que já não é mais americano importado totalmente ele, mas ele é conhecimento nacional, conhecimento nosso, aplicação do modelo prático aqui. O cenário, gente, eu não vou passar demoradamente, eu vou passar muito rápido, né? Ele é um cenário com o que a gente tem hoje no Brasil, é como surgiu a medicina hospitalar, né? Pressão por controle de custos, um cuidado que precisava ser mais eficiente. Se fala muito em valor, né? Na época lá nos Estados Unidos também se falava, né, no cuidado baseado em valor. Na época a fórmula de valor era muito simplista, hoje ela é diferente, né? Embaixo ela não tem custo, porque a saúde custa, ela tem desperdício, né? O que a gente tem que reduzir em saúde é desperdício. E em cima ela considera 3 variáveis, né? Pertinência, desfecho e experiência do paciente, né? Então muda completamente, a qualidade ela abre numa equação maior, onde pertinência é o multiplicador de tudo. Então, se eu não tenho pertinência nas ações, eu não tenho nenhum valor em saúde. O que eu quero dizer com isso? Se eu dou antibiótico para uma coisa que não é infecção, eu não tenho valor. Se eu opero quem não deveria ser operado, eu não tenho valor em saúde. Então, basicamente, esse era o cenário americano, que é o nosso cenário atual, né? O sistema, ele não se sustenta, a gente vê cada vez mais hospitais e operadoras tendo déficits gigantescos e o paciente tendo um cuidado que nem sempre, ou na maioria dos casos, não é eficiente. E a gente não pode falar em valor, porque a gente hoje no Brasil não mede desfecho, né? Basicamente. Esse é o artigo clássico, né, que o Robert Wachter cunhou o termo hospitalista, né? Então, na época, estava até entre aspas, né? Porque não se tinha um nome, né? O que ele imaginou foi um modelo diferente assistencial, lá em 1996, né? Então, é importante, da onde vem isso, né? Vem lá dos idos de 96, enfim. E ele cunhou isso baseado numa definição que era comparativa ao médico da atenção primária, né? Então, assim como o médico da atenção primária entende de prevenção e promoção em saúde, o médico hospitalista entende do paciente hospitalizado, né? E esse conceito ele foi mudando ao longo do tempo.
para chegar no conceito atual da SAGM, que é o conceito que a gente usa também, que é o médico cujo foco profissional principal é o cuidado do paciente hospitalizado. Porque o paciente hospitalizado ele tem um cenário complexo, um cenário diferente, riscos diferentes do paciente de um consultório, da atenção primária, por exemplo. Hoje a gente evolui no Brasil para dizer que não é só o médico, tá? Risquem aqui, é o profissional de saúde. Quer dizer, o modelo ele é multiprofissional. O modelo ele é de enfermagem, ele é multiprofissional, ele pertence à gestão do hospital e ele é médico também. Tá? Então, basicamente, a gente precisa ter um modelo hoje em que todos esses profissionais se conversam e entendem do cuidado do paciente hospitalizado. Olha que interessante, né? Os hospitalistas começaram pequenininho, como a gente começou no Brasil também, eu vou passar um pouco o cenário brasileiro. A gente evolui para alguns hospitalistas e tinha uma projeção na época, né, disso daqui, que é 2002, de que em 2010 atingiria 20 mil hospitalistas nos Estados Unidos. E aí, 20 anos depois, se publica o artigo do 0 aos 50 mil, né, com a medicina hospitalar escalando, né? Então, o 20 mil foi atingido entre 2006 e 2007, muito antes. A medicina hospitalar deu um boom no sistema americano, a ponto de atingir 50 mil em 2016, e a ponto, na data atual, ser responsável, né, pelo modelo assistencial de 96% do sistema de saúde norte-americano, tá? Então, foi uma expansão meteórica. Hoje é uma das principais especialidades médicas. Lá é uma especialidade médica, é importante entender isso. No Brasil ainda não. Aqui a gente caminha para um reconhecimento futuro, né, como sociedade. E o que cresceu nos Estados Unidos, gente? Porque resolveu o gargalo, né? Então, eu tenho duas publicações do JAMA, 2002 e 2012, um periódico super importante, né, falando sobre o movimento hospitalista e trazendo revisões da literatura com 13% de redução de custo, redução de internação em 16,5%, satisfação do paciente mantida, né, e sem aumento de reinternações ou morbidade, porque eu sempre digo, né, baixar tempo de internação é barbada. O problema é ele não reinternar. O problema é o paciente ter um cuidado adequado e uma alta adequada. Não é reduzir, né? A melhor forma de reduzir tempo de internação, né, a forma mais fácil, é os pacientes terem um cuidado inadequado e serem retirados do hospital sem, obviamente, o devida assistência. Isso vai aumentar a reinternação. Então, a gente precisa olhar o contexto, né? Então, eu deshospitalizo com segurança e não precoce, né? Com segurança, com alta planejada. E evito, meço reinternação para ver se isso está sendo realmente seguro para o paciente. E o modelo se provou eficaz nessa questão. Tá? Os americanos publicam um artigo muito legal, né, da medicina hospitalar para além dos Estados Unidos, então super importante, né? Como é que isso poderia ser fora dos Estados Unidos? E mostra um pouco daquilo que a medicina hospitalar, por que ela prolifera, né? E por que essa minha fala com vocês mostra um cenário muito otimista, né? Já antecipando o futuro, né? Um cenário muito otimista de expansão da medicina hospitalar. Porque nós temos no Brasil, né? O que são os drivers, né? Que facilitam a adoção do modelo. Nós temos uma coordenação do cuidado que eles botam como subótima aqui, eu botaria como péssima no sistema brasileiro. Nós temos um cuidado não coordenado no sistema brasileiro. Nós temos custo do cuidado em saúde elevadíssimo, assim como nos Estados Unidos, no Brasil. Nós temos uma questão de globalização, então óbvio que facilita, né? Eu estava dizendo para o Silas, antes do pessoal entrar, que a gente tem uma parceria com a Mayo Clinic, então a globalização facilita, né, que a gente pegue a experiência norte-americana, adapte para o Brasil e consiga trazer e expandir esse modelo aqui com auxílio vital do pessoal da Mayo Clinic, que vem nos ajudando desde 2008 nessa questão. A gente tem uma necessidade por melhora de qualidade e segurança do paciente, por experiência do paciente e por aumento de acesso. Eu tenho dito muito isso, né? A gente precisa conseguir enxergar a medicina hospitalar como um modelo que melhora a qualidade e segurança, mas amplia acesso da população ao cuidado em saúde. Por quê? Porque com as mesmas estruturas hospitalares, eu consigo girar mais paciente com segurança, com qualidade, deshospitalizando de forma segura. Tá? Tem uma questão de cultura importante também, né, para o driver. A gente no Brasil enfrenta algumas barreiras culturais, sim, né? Eu botaria também como barreira, né, que está dentro do estigma aqui, né? Então, o hospitalista é muitas vezes visto como um generalista e
desacreditado em relação a isso, e a gente vem quebrando essa barreira, porque o hospitalista ele não é apenas um generalista, ele é alguém que entende muito de assistência, mas também de gestão e saúde. Isso tem um grande valor para as instituições e para o modelo em si, tá? E para o modelo brasileiro de saúde. Mas as barreiras, gente, principal, o que a gente enfrenta, né, e eu implementando aí projetos de Estado, eu vou falar um pouco da experiência ao longo da apresentação, é o treinamento, né? A gente não tem hoje médicos, enfermeiros, equipe multigestores treinados em medicina hospitalar. Por isso que esses momentos são muito ricos, né, e muito importantes. A gente precisa alinhar conceitos, a gente precisa trabalhar conceitos de medicina hospitalar, ensinar conceitos para expandir o modelo. Porque quando a gente vai botar um modelo novo em algum hospital, a principal barreira é treinamento dos profissionais do modelo. A gente tem treinado zero no geral, né? Existem barreiras de produtividade e eficiência, né? Então, é complexo no Brasil, a gente não tem a cultura da produtividade e eficiência, a gente precisa muitas vezes quebrar essa barreira. Transições de cuidados são absolutamente desorganizadas no Brasil, falo isso internamente nos hospitais, falo isso na transição para o sistema, né? Então, saída do hospital para o ecossistema de saúde externo, seja no público ou no privado, tá, gente? Importante. A gente tem a ideia que o público funciona mal e o privado parece ser uma maravilha. Não é assim, existe uma desorganização na transição de cuidado de uma forma geral. E existe, né? Quando eu fiz a pesquisa no Congresso Mineiro, a principal questão de barreira é a compensação, né? Como é que eu remunero diferente quem trabalha diferente, quem trabalha melhor? Como é que eu remunero o modelo hospitalista diferente do modelo tradicional? Como é que eu remunero o profissional de saúde que dá um resultado melhor para o paciente, para a instituição, do que eu remunero alguém que faz o básico, né, de prescrição e evolução diária, sem se importar com o cuidado mais global do paciente. Então, isso são barreiras importantes para vencer. E aqui mostra um pouco do artigo, né, mostrando que os americanos tinham um grande interesse, né, em expandir o modelo para além e fornecer essa ajuda, e foi assim que nasceu a parceria da sociedade com a Mayo Clinic, lá nos idos de 2008. E no Brasil, né, gente, o que interessa? Aqui tudo cenário americano, né? Como é que isso chegou no Brasil? Chegou em 2007, para quem não conhece essa foto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, minha cidade natal, então, onde nasceu a medicina hospitalar. Ela nasce num grande hospital federal, né? Muitos leitos, eu não vou saber direito hoje o número de leitos, mas supera aí 800 leitos, tá? Onde nasce a medicina hospitalar, trazida pelo André Wagner para o Brasil, e começa a sua expansão muito incipiente, né? Em 2007, quando se falava em medicina hospitalar, se falava para um pequeno grupo, enfim, mas já tendo uma permeabilidade, né, no modelo. Tanto que se faz o primeiro congresso em 2008 de medicina hospitalar e já se tem 600 pessoas assistindo o congresso, né, um congresso no Rio Grande do Sul, lá, e com muito interesse, né, porque lá atrás já se via o gargalo que se tinha no sistema de saúde em termos de assistência, tá? De lá para cá, gente, como é que isso evolui, então, né? A Sobrame, ela nasce em 2007 junto com o modelo, né? A Sociedade de Medicina Hospitalar. Ficam todos convidados desde já a participar da sociedade, a construir a sociedade. Tá? A gente faz o primeiro Congresso Brasileiro de Medicina Hospitalar em 2008, e daí vem a contagem, né? Nós vamos ter agora em novembro o 5º Congresso Brasileiro de Medicina Hospitalar, e teve intervalos grandes, né? A pandemia foi um deles. Aí, mas nós vamos para o 5º, ficam todos convidados, 11 e 12 de novembro. E a gente começa a evoluir o modelo em 2017, já fazendo uma pesquisa, né, para entender quem tinha modelo hospitalista e quem era hospitalista Brasil afora, né? E para ter uma ideia, gente, o modelo hospitalista ele nasce aqui no Rio Grande do Sul e ele expande para a região sul e sudeste, né, prioritariamente. Então a gente tinha aqui já alguns hospitais. Se vocês imaginarem o tamanho do sistema de saúde desses estados, isso aqui não é nada, né? Então eu falo aqui de só no Rio Grande do Sul, de rede filantrópica, mais de 200 hospitais. E aí eu boto 6 hospitais com medicina hospitalar. Então, em 2017, ainda incipiente, a aplicação do modelo, né? Eu falo em Minas Gerais, um estado gigantesco, onde hoje a Sobrame tem um capítulo, apenas um hospital em todo o sistema de saúde mineiro se identificando como hospitalista, né? E eu não tinha aqui, interessante, hospitais fora do eixo sul-sudeste. Hoje a gente tem, tanto que eu falo com vocês aí, Nordeste, a gente tem Centro-Oeste, a gente tem Sul-Sudeste ainda muito forte, mas com uma expansão muito maior, vários hospitais dentro dos estados. E de lá para cá, gente, o modelo cresce, tá? Então, ele começa a dar um boom
em 2017 em diante, mas a pandemia acelera muito, né? E o gargalo do sistema de saúde fica evidente. 2019 se lança o primeiro livro de medicina hospitalar. Para quem não conhece, existe um livro brasileiro de medicina hospitalar, o Guia de Medicina Hospitalar. Fica a dica, acham em Amazon, enfim, bem tranquilo de procurar, né? É importante, é uma referência dentro do Brasil no modelo. Existe também livro americano, né, de medicina hospitalar ali, mas eu acho legal dar ênfase para o nosso aqui. E existe em 2020 um divisor de águas para o modelo, né? Porque até então eram hospitais isolados aplicando o modelo, né? Em 2020 eu sou convidado, eu tenho uma oportunidade muito legal de liderar um projeto de Estado, né? Então o Estado do Espírito Santo, ele opta por ter todo a sua rede pública de administração direta, então são hospitais públicos administrados pelo governo do Estado mesmo, não tem OS, não tem nada, tá? Por ter o modelo hospitalista implementado. Tá? Isso, gente, 2020, vocês vão recordar, obviamente, pandemia, né? Pandemia pegando. Eu ainda virei pai em 2020, né? Minha filha nasce em 2020, e eu liderando um projeto no meio do Covid com um bebê pequeno em casa. A gente começa o projeto de implementação em 7 hospitais da rede pública do Espírito Santo, alguns em Vitória, outros no interior do estado, a distância de 4 horas e meia de carro, deslocamento. Um projeto desafiador para caramba, mas que foi um divisor de águas, porque respondeu uma pergunta muito importante, né? O que aconteceria se eu botasse o modelo numa rede? O que aconteceria se eu desse eficiência para o sistema baseado no melhor modelo assistencial, que é o que medicina hospitalar efetivamente é, um modelo assistencial. E de lá para cá, 20 a 23, eu fico e a Sobrame fica ocupada em desenvolver esse projeto com grande êxito. Esse projeto, gente, foi gigante. Aqui a foto mostra um pouco isso, né? A gente, no meio da pandemia, obviamente que essa foto já é mais para o fim do projeto, né? Todo mundo sem máscara. Capacitações presenciais em hospitais, mais de 30 módulos, com 156 profissionais formados, capacitados em medicina hospitalar. Lembra que eu disse, né? Um dos gargalos é treinamento. A gente teve que treinar do zero médicos, enfermeiros, equipe multi e gestores no modelo. A gente trabalha, obviamente, aprende a trabalhar híbrido, né? A pandemia obrigou a gente a isso. Capacitações online, com mais de 40 momentos online para trabalhar conceitos de medicina hospitalar. Round, huddle, transição de cuidado, comunicação, liderança e assim por diante. E a gente faz um acompanhamento semanal em cada um dos hospitais. Então, a sociedade coloca uma mentoria dentro dos hospitais, e isso é um programa que a sociedade tem, né? De acompanhamento, de mentoria para auxiliar melhoria contínua de serviços de medicina hospitalar, para que a gente desdobrasse a teoria na prática, né? Então, senão fica uma coisa teórica, uma aula teórica sobre round multi, ok, mas como é que eu aplico no meu hospital isso, né? Que instrumento eu uso? Como é que é a dinâmica? Como é que eu treino todo o hospital nessa questão? Então, a gente vai para dentro dos hospitais, efetivamente, e treina o time dos hospitais. O resultado, gente, de forma macro, somando 7 hospitais, é gigantesco, né? Então, a gente reduz em 20% o tempo médio de permanência de pacientes clínicos, em 22% o tempo médio de permanência de pacientes cirúrgicos, né, que a gente chama de comanejo clínico cirúrgico, que é a medicina hospitalar aplicada ao paciente cirúrgico numa divisão junto com o cirurgião de responsabilidades. E a gente reduz em 48% os pacientes de longa permanência clínico e cirúrgico somados. É importante, quando eu falo paciente clínico, eu falo de adulto e pediatria. Foi uma experiência no hospital pediátrico de altíssima complexidade, que lida com paciente pediátrico oncológico, trauma, neurocirúrgico, né? E pacientes muito complexos, sindrômicos, enfim, e que reduz o tempo. Então, foram hospitais muito diferentes na rede, né? E a gente provou que o modelo em rede funciona e que o modelo funciona para hospitais de diferentes portes, porque os tamanhos eram diferentes, e diferentes perfis, né? Eu tinha hospitais de choque agudos, né? Hospitais que são referência para emergência dialítica, para hemorragia digestiva alta, e eu tinha hospitais de retaguarda, né? Hospitais de medicina paliativa, hospitais de longa permanência. Mesmo nesses, a gente reduziu o tempo de permanência. Quando eu olho hospital a hospital, gente, para vocês terem uma ideia de quanto o sistema tem de desperdício por dentro, né? E quanto o modelo auxilia. Esse aqui é o infantil. Eu caio de 5,9 para 4,5 dias, né? 1,4 dias de redução de permanência. Mas olha esse daqui, o Dório Silva. Hospital de 250 leitos, se eu não me engano, gigantesco,
Esse aqui era o hospital de choque, né? Porta de entrada para emergência dialítica, porta de entrada para hemorragia digestiva alta, e eu reduzo de 11,9 para 5,6 o tempo médio de permanência. E assim por diante, né? Hospital de Vila Velha, Hospital Maternidade Silvia Vido, que não é maternidade, tá, gente? É só o nome. Tá? Tem coisas do Brasil que a gente não explica, né? Hospital Maternidade, mas não tem maternidade. Era um hospital, na verdade, de paciente clínico cirúrgico complexo, né? Ortopedia, neurocirurgia, paciente clínico geral, idoso comórbido. Então, existe um espaço para o modelo otimizar muito o sistema de saúde brasileiro. E, gente, não foram poucas pessoas assistidas pelo modelo, foram mais de 20 mil pacientes assistidos pelo modelo em 3 anos, né? E eu gosto de colocar não internações, famílias que tiveram um cuidado melhor, que é o que o modelo se propõe, né? Então, isso é um pouco de presente, gente, que levou a ter uma experiência a respeito da experiência durante a resposta do Covid-19, está aqui o meu nome como autor do capítulo de livros, né? Hoje, Adriano Massuda, aqui, alguém que transita no Ministério da Saúde, por exemplo, é muito legal essa experiência aqui que a gente teve, está registrada em livro, e isso levou à publicação no ACP, né, no American College of Physicians, nos Estados Unidos, de medicina hospitalar no estilo brasileiro. Quer dizer, a gente conseguiu, em 2023, ter um reconhecimento do berço da medicina hospitalar, de que a gente faz medicina hospitalar adaptada à nossa realidade, do nosso jeito, com uma metodologia, respeitando pilares aqui, a minha autoria, a autoria do André Wagner, junto com o Jamie Newman, que é um grande apoiador do modelo aqui. Isso aqui, né, acabou gerando amizade, né? Essa aqui é a figura, né, o Jamie Newman, acaba gerando esses momentos engraçados, assim, que passa a ser alguém que apoia o modelo, acaba virando um amigo ao longo do tempo, né? E quando eu entrei no modelo hospitalista, eu nunca imaginei, isso é importante, né? Onde o hospitalismo, onde o modelo hospitalista ia me levar. Né? Eu fui um médico, fui apresentado aí o currículo, mas fui um médico com assistência muito tempo, em grandes hospitais de Porto Alegre, Moinhos de Vento, o maior deles, onde eu tive boa parte da minha carreira, e fui apresentado à gestão e ao modelo hospitalista. E o modelo hospitalista me treinou em gestão, é importante. E a partir daí eu fui me capacitar, obviamente. E hoje eu trabalho apenas, né, desde 2018 eu não vejo mais pacientes diretamente, eu trabalho apenas com gestão e implementação de modelos assistenciais. Tá? E quando eu comecei lá atrás, eu comecei a ser desenvolvido em matérias de gestão e liderança, que é importante, é o que o modelo hospitalista faz, gente. O modelo hospitalista vai fortalecer muito a instituição de vocês. Por quê? Porque vai treinar pessoas da ponta, médicos, enfermeiros da equipe multi, em habilidades que, no geral, não são treinados em graduação e residências, que são habilidades de hard skill em gestão, mas também de soft skill, de liderança, de comunicação. E sai daí uma base de líderes e levam a organização para um outro patamar. Foi assim comigo, foi assim que eu virei gestor em saúde. E eu nunca poderia imaginar que essa experiência do Espírito Santo, né, quando eu aceitei aquela maluquice de estar sendo pai e ao mesmo tempo liderar um projeto de Estado, me levaria a palestrar num evento dos Estados Unidos em Phoenix, um evento fechado da Mayo Clinic, não é um evento aberto, se a gente quiser assistir o evento é impossível, é um evento feito para o corpo clínico da Mayo Clinic, médicos, enfermeiros, equipe multigestores, que eles centralizam os 3 hospitais no local, aqui no caso foi em Scottsdale, no Arizona, e me chamaram para palestrar, então foi uma experiência muito legal em 2023, para mostrar a experiência nossa no Espírito Santo. Estou aqui eu, junto com Chile, Japão, Estados Unidos, Argentina, Estados Unidos também, e o André representando o Brasil também junto comigo. Né? Então, gente, no cenário internacional, quando a gente olha, e esse evento foi importante para entender qual é o cenário internacional, porque a gente tem várias frentes ali sendo apresentadas, né? O modelo claramente é em expansão. Cada vez mais hospitais ao longo do mundo, ao redor do mundo, estão se preocupando em ter um modelo assistencial melhor, centrado no paciente, com melhor qualidade, segurança e menor desperdício. Isso é a realidade de Argentina, Chile, Brasil, Japão, próprio Estados Unidos na expansão do modelo, né? E outros países que a gente teve já vivência, como Espanha, e Holanda e Emirados Árabes. Tá? Onde é que o Brasil está nesse cenário, gente? Onde é que vocês, Hospital Primavera, estão metidos dentro disso, né? No movimento hospitalista? Fora dos Estados Unidos, o Brasil é o principal país do movimento hospitalista. Os outros países têm iniciativas isoladas. Eles estão lá na nossa realidade de 2007, 2008, 2015, ali naquele meio. Ou seja, um hospital, imagina
e possa botar o modelo, implementa, mede e dá certo. Mas como sistema, não existe um movimento, não existe uma sociedade japonesa de medicina hospitalar, uma sociedade chilena, argentina, não tem isso. Quem tem isso são os Estados Unidos e somos nós no Brasil. Então, o Brasil hoje, dito pelos próprios americanos, é o grande celeiro, a grande possibilidade de expansão e de fortalecimento do modelo assistencial. E essa parceria com a Mayo Clinic, ela segue, né? Ela segue muito forte, eles vêm, importante, no Congresso de Novembro eles vão estar presentes, né? E tem já 4 palestrantes confirmados deles, né? Mas a ponto da gente, é importante vocês entenderem o horizonte, né? O horizonte que o Hospital Primavera pode trilhar, por exemplo, a gente vai participar do estudo mundial multicêntrico aí para medir os atrasos em alta, né? Quer dizer, e vocês vejam, né? Colômbia, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Dinamarca, Islândia, Catar, Abu Dhabi aqui e Japão, tá? Então, assim, muito legal a gente estar inserido no cenário, porque a gente começa a contribuir com dados e começa a contribuir com uma experiência mundial e é um problema mundial, a deshospitalização, né? Por que a gente não deshospitaliza no tempo certo? E a ideia aqui é fazer um estudo multicêntrico para cruzar informações entre esses diferentes países, daquilo que pode ser algo em comum, daquilo que pode ser algo peculiar a um país e não a outros. Então, a gente participa disso, né, coletando dados no Brasil. E sobre o futuro, gente, né? Para onde é que vai esse movimento como um todo? Para onde a sociedade acredita que ele deva ir, né? A gente precisa entrar um pouquinho no movimento, né? Como o Enil citou que a gente tem residentes, enfim, é importante a gente alinhar conhecimento do que é o modelo. Então, hospitalismo, movimento hospitalista, ele é um modelo de assistência. Então, a primeira questão é que ele tem que fazer assistência, gente. Não é um modelo teórico, não é um modelo de planejamento estratégico da instituição, não é isso. Ele é um modelo que treina pessoas que estão na beira do leito para entregar um melhor cuidado para o paciente. Ponto. Isso quer dizer que eu tenho que treinar profissionais de saúde de forma massiva e de forma recorrente, em uma educação continuada. É um modelo com cuidado coordenado. Tá? Então, eu começo a ter estruturas e ferramentas que me fazem ter um cuidado coordenado. Coordenado entre áreas, coordenado entre instituições, coordenado entre diferentes níveis de saúde. Como é que o paciente vem para o meu hospital, como é que ele sai do meu hospital no pós-alta imediato, e eu linko com o ecossistema. Então, não é um modelo apenas para dentro do hospital. Ele é um modelo que se preocupa de como ele vem de fora para o meu hospital e de como ele sai do meu hospital para fora. Ele é um modelo que tem que educar e treinar continuamente, como eu disse, avaliar desempenho. Então, tudo a gente tem indicador, tudo a gente mede para a gente conseguir trabalhar ciclos de melhoria contínua. É um modelo que trabalha muito o preceito de PDCA, né, da gente rodar ciclos de melhoria contínua ao longo do tempo. Não existe, nunca vai existir um modelo hospitalista perfeito, parei, está implementado, não é isso. É um modelo que vai melhorando ao longo do tempo, tudo isso para gerar valor conforme aquela fórmula que eu disse para vocês no início. Essa é a mandala da sociedade. Tem 4 pilares para vocês entenderem. O primeiro é assistencial, então quando a gente implementa um serviço, a gente se preocupa primeiro com a assistência. Segundo é instrumentalizar a assistência, né? O pilar 2, ferramentas de gestão e qualidade, então é importante, eu tenho que trabalhar ferramentas de huddle, de round, de alta qualificada, né? Checklist para alta, então tudo isso a gente vai instrumentalizando, gestão à vista, né? Às vezes eu tenho que estruturar questões de triagem reversa, sala de alta, etc. Pilar 3, eu insiro o time hospitalista em atividades não assistenciais, vital, para a instituição crescer, vital. Esse time hospitalista tem grande conhecimento, não só da assistência, mas dos gargalos da instituição. Eu tenho que trazer isso para núcleos, comitês, comissões, para que eles me auxiliem a gerar melhores fluxos e processos assistenciais, para que eles me ajudem a melhorar protocolos ou para fazer protocolos ainda inexistentes, linhas de cuidado, etc. E assim eu vou formando, gente, pilar 4, que são líderes da minha instituição de saúde, e espero que vocês, formando líderes, se preocupem em reter os líderes. Isso é super importante, né? Porque senão os líderes vão para a instituição do lado, né? Então a gente tem que reter a liderança para que o hospital consiga, ano após ano, ter uma curva ascendente de melhoria. Eu não vou passar um por um, gente, mas obviamente cada um desses abre N entregas, né? Então quando a gente implementa o modelo, a gente abre N entregas. Importante, existem entregas de cuidado multiprofissional, senão não é medicina hospitalar. Aqui estão as ferramentas que eu citei para vocês, né? Então tem uma série delas, protocolos de transição são vitais, checklists de transição são vitais.
Scores de deterioração precoce são vitais. Eu não quero atender a parada, eu não quero atender o choque séptico, eu quero atender ataque cardíaco com febre no iniciozinho de uma sepse, tem melhor desfecho para o paciente. A gente estrutura indicadores, a gente estrutura comunicação, gente. Isso aqui é um grande problema nas instituições de saúde. Então, como vocês veem, não tem só matéria assistencial clínica, né? Tem muita matéria de gestão da assistência, gestão do cuidado. Atividades não assistenciais passei para vocês, liderança passei para vocês. Para a gente entender o futuro, até aqui, gente, alguma pergunta só para não passar batido? Não? Então vamos seguir. Se eu tenho que falar do futuro, eu preciso entender algumas tendências em saúde, tá, gente? Então, tendências várias, eu não vou passar uma por uma, isso aqui é uma aula à parte inteira, tá? Algumas vocês vivem no dia a dia, né? O papel da inteligência artificial, todo mundo já jogou alguma coisa no chat GPT da vida, no Gemini, enfim. Mas algumas delas a gente precisa entender para ver por que a medicina hospitalar é vital para o futuro do sistema de saúde e por que o futuro da medicina hospitalar é tão promissor dentro do Brasil. O Brasil, gente, vai envelhecer rápido. Tá? Para quem gosta de futebol, são 2 Copas do Mundo até chegar a 2030. Tá? A gente sai de 19 milhões de idosos para 40 milhões de idosos na estimativa. Isso aqui é uma estimativa da ANAP. Tá? Pode ser menos, pode ser mais, mas o fato, gente, que na projeção a gente dobra a população idosa. Se vocês olharem para o hospital de vocês, muito provavelmente, a menos que ele tenha um perfil muito diferente, ele vai ser uma população idosa e comórbida, pelo menos na área clínica. Tá? Aí. E por que é importante isso, gente, se preocupar? Porque quando eu olho para os idosos, e aqui eu tenho carga de doença, né? Amarelinho forte aqui sem doença, as outras cores com doenças, é importante, né? Quando eu sou jovem, sou criança, a maior parte das crianças são saudáveis, tá? Um pequeno percentual tem uma doença. Lá pelos 20 anos começam a aparecer algumas pessoas com 2 ou 3 doenças, enfim, que são fora da curva, a grande maioria ainda é saudável, e uma parcela um pouco maior já tem uma doença pelo menos. Mas quando eu olho 65 anos ou mais, gente, eu só tenho 20% saudável, 21% mais precisamente, de pessoas saudáveis. Então, eu tenho a grande parte da população com 1, 2 ou 3 doenças, numa distribuição quase igual, né? 1, 2 ou 3 doenças, praticamente ali, arredondando aí um quarto, né? Enfim, da população com uma carga de doença. Então, assim, eu tenho pelo menos, gente, quase 30% da minha população tendo 3 doenças ou mais, tá? Isso é um impacto no sistema de saúde violento. Se eu dobro essa população aqui, eu estou dobrando a carga de doença no meu hospital, estou dobrando a pressão no meu hospital, estou dobrando a competição, entre aspas, por leito no meu hospital, pelo cuidado, né? E quando eu olho para essa população idosa, eu vejo que, comparado com faixas etárias mais jovens, ela sobe o tempo de permanência e ela dispara o tempo de permanência. E, importante, isso aqui são hospitais ANAP, né? Eu não estou comparando com um hospitalzinho pequenininho, SUS do interior do Brasil, não é isso. São hospitais ANAP, são hospitais maiores, muitos deles privados, ou pelo menos filantrópicos, né? Aí, e com dados que mostram que quanto mais idoso o paciente é, mais complexo é de cuidar. E quando ele é muito idoso, ele fica muito tempo no hospital. Por quê? Vamos voltar, porque ele tem muita doença. Então, assim, além do modelo ser ruim, no geral, no Brasil, de assistência, né? O modelo hospitalista não é a regra. Enfim, eu ainda tenho um paciente cada vez mais complexos. Esse aqui é o dado do DRG, a gente mostrando ineficiência do uso hospitalar. 56% do que a gente gasta em saúde é ineficiência. Isso aqui é importante, gente. Isso aqui não é custo em saúde, isso aqui não é RH, isso aqui não é honorário médico, isso aqui não é MATMED, não, é ineficiência. Quer dizer, é tempo a mais no leito. E quando eu falo de ineficiência, estou falando de pelo menos metade da ineficiência é o paciente demorar no leito hospitalar. Então, quanto mais tempo ele demora, mais ele gasta. A outra parte que a gente tem que se preocupar são condições sensíveis à atenção primária, né? A gente tem muito no Brasil uma falta, uma lacuna da atenção primária que estoura no sistema hospitalar, obviamente. Mas é importante frisar isso, gente. Metade do desperdício em saúde está em tempo de permanência no leito além do esperado. E quando eu pego, né, o meu panorama do Brasil é importante, né? Quando a gente fala de hospitais grandes, e a gente tem na cabeça, né, grandes redes, etc., estou falando da minoria.
2.800 hospitais têm mais de 50 leitos. 4.700 hospitais têm menos de 50 leitos. Nós somos um país de hospitais nanicos. Menos de 50 leitos são hospitais pequenos, não resolutivos, que encaminham boa parte das demandas e sobrecarregam a rede toda. Existe dado mostrando que quanto menor o hospital, mais ineficiente ele tende a ser, porque ele começa a não ter tecnologia, não ter corpo clínico adequado, não ter modelos assistenciais, não ter capacidade de fazer um cuidado melhor. Tá? E o gasto no saúde em Brasil, gente, dispara, né? Então, a projeção para 2035 é que a gente use 25% do PIB para a saúde no Brasil. Isso é inviável. Tá? Hoje não, né? 2015, para vocês terem uma ideia, 9,5%. Então, a gente está ficando um país idoso, velho, antes de ficar rico, né? Isso é um problemaço, né? Isso é uma frase de um economista que é muito perspicaz quando diz isso, né? Então, assim, o Brasil não vai ter tempo de ficar rico e vai ter que resolver o seu problema de saúde, de acesso à saúde, em cima de uma realidade que em 2030 vai ter o dobro de idosos. Tá? Por isso, gente, o cenário nacional atual é a expansão do modelo. Eu tenho que ter um modelo que reduza tempo de permanência, aumente qualidade e segurança do paciente, aumente valor para o paciente e aumente acesso, aumente giro de leito, porque senão o modelo não vai ser sustentável. Não é sustentável erguer mais hospitais de forma ininterrupta, não é sustentável abrir mais leitos de forma ininterrupta. Sequer a gente precisa disso no Brasil hoje. Se a gente pegar a capacidade total instalada e olhar a taxa de ocupação, ela tem ociosidade. Claro, talvez vocês digam, mas o meu hospital está lotado. Sim, existem hospitais sobrecarregados, mas é o que eu mostrei. Existem muitos hospitais consumindo recurso em saúde que não entregam um cuidado adequado e que contribuem para a ociosidade. Eles não estão lotados, eles encaminham a demanda, eles são boa parte do sistema de saúde brasileiro. Então, é um modelo com futuro promissor, porque ele resolve muito desses gargalos. É um modelo, gente, em evolução. Como eu disse, não existe modelo hospitalista perfeito. Existe um modelo que hoje é melhor que ontem e amanhã vai ser melhor que hoje. E a gente vem construindo essa base de conhecimento dentro da sociedade aí e na atuação das implementações que a gente faz para sempre ter um modelo melhor e sempre conseguir ter um modelo mais bem estruturado e adaptado à realidade. E vem para o terceiro, que para mim é vital. É um modelo customizável. Não adianta de nada ele só funcionar para hospital grande, ou só funcionar para hospital pequeno, ou só funcionar para paciente adulto clínico, ou só funcionar para pediátrico. Não serve para nada. Ele é um modelo que se adapta a diferentes realidades. A gente já aplicou em hospital de longa permanência, já aplicou em paciente cirúrgico, já aplicou em paciente adulto clínico, paciente pediátrico, já aplicou no Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, já aplicou em hospitais de 800 leitos, hospitais de 150 leitos. Então, a gente tem realidades diferentes. Privado, né? A gente tem muita experiência de aplicação do modelo em hospitais privado, público, filantrópico. Então, assim, funciona em diferentes situações por causa da customização, da capacidade de customização. E como é que estamos, né? Na data de hoje, gente. Aí vamos entrar um pouquinho no futuro que a sociedade imagina, né? Número 1, a gente tem que começar a reconhecer hospitais que fazem bem o modelo. Tá? Então, a gente lançou neste ano, né, no evento em Minas Gerais, uma certificação da sociedade em bronze, prata, ouro, para conseguir dar reconhecimento ao modelo, porque existe uma confusão muito grande. Vocês vão ver isso no trajeto. O Hospital X tem modelo hospitalista. Como é que é o modelo? Tem um médico que fica das 7 às 19 e atende intercorrência. Não é modelo hospitalista. O modelo hospitalista ele vai muito além de ter uma escala médica horizontal. Ele é um modelo preocupado com a coordenação do cuidado, com a qualidade do cuidado, com a instrumentalização do cuidado e com as transições de cuidado em todas as suas etapas, em todas as suas pontas, seja interna, seja externa, na ponta de entrada e saída do paciente. Então, a certificação, ela vem reconhecer hospitais que fazem bem, ela vem auxiliar, porque a sociedade gera, obviamente, um relatório com potenciais melhorias para rodar ciclos de melhoria. Como eu disse, o modelo é muito construído nesse preceito. Ela desenvolve, né, no momento que eu faço o ciclo de melhoria, eu desenvolvo meu hospital, eu desenvolvo meu time, meus médicos, meus enfermeiros, minha equipe multi, meus gestores, alta direção. Eu fortaleço o cuidado efetivamente centrado no paciente, é um princípio básico da medicina hospitalar, e eu favoreço uma assistência mais eficiente. A gente dá um passo importante, tá, gente? Aí na tela, o time de comitê de enfermagem, junto com o vice-presidente da sociedade, com o Altemar, meu braço direito aí, nessa jornada, que a gente começa a ter dentro de uma sociedade médica um comitê de enfermagem para
conseguir balizar as diretrizes de enfermagem hospitalista. E a gente vai botar comitê de físio, de fono, e vai integrar isso num comitê multi, porque o modelo é multiprofissional e um dia será interdisciplinar, transdisciplinar. A gente lança a primeira pós-graduação do Brasil, que até para quem tiver interesse, tem uma nova turma, a primeira turma esgotou, tem uma nova turma iniciando em agosto deste ano, aí numa parceria com a Inspirar Med, a gente lança a primeira pós-graduação em medicina hospitalar, exatamente porque a gente precisa treinar profissionais no modelo, a gente precisa expandir o conhecimento, a gente não tem esse profissional formado no mercado. Então, assim, quando a gente implementa o modelo hoje, a gente tem uma lacuna de quem eu recruto com conhecimento do modelo. Não tem, eu tenho que treinar da base. Então, a gente começa a fazer isso já como uma pós-graduação e tá para ser fechado uma parceria que, se tudo der certo, em 2025 a gente bota uma primeira disciplina numa graduação, uma grande faculdade de medicina de Belo Horizonte, tendo uma primeira disciplina em graduação no curso de medicina e abrindo isso para outros cursos para integrar numa disciplina multi. Isso é um plano para 2025. A gente tem um podcast, gente, então quem quiser ouvir conteúdo, né, de grande qualidade, assim, o Hospitalista Podcast Oficial da Sobrame, numa parceria também com o pessoal de Belo Horizonte, que grava e edita, né? Então tem muito tema já lá, se eu não me engano, está na terceira temporada já, bastante tema, né? E tem várias outras ações, gente. Então a gente amplia projetos de formação de profissionais hospitalistas, a gente começa a fazer capítulos regionais, fica aí uma provocação para vocês, né? Por que não ter um capítulo regional no estado de vocês? A gente lança o programa Sobrame 360, que dá o tom da Sobrame, né, da sociedade, que é ter um modelo que entenda um cuidado global do paciente, né, que entenda que todos os profissionais fazem parte do cuidado. O 360 é uma ideia de completude, né, e que a gente, como sociedade, quer estar presente em todo o Brasil com um modelo hospitalista. E a gente segue os nossos congressos anuais, como eu disse aí, fica o convite para que vocês participem do próximo em novembro. Importante, ele é presencial, mas também online, então vocês podem assistir de forma remota. E aí a Nilson pode capitalizar isso, ou Silas, né? Se tiver interesse num pacote de inscrição, a gente consegue negociar algo muito mais atrativo. Tá? E qual é a visão americana, gente? Aí eu entro no fim da minha palestra aqui e abro para discussão, né? Esse artigo é super novo, tá? E fala um pouquinho do hospitalista fora do hospital, né? É importante que se entenda que a medicina hospitalar não serve apenas para a enfermaria, não é apenas enquanto o paciente está deitado no leito. Ele também é para transição de cuidado e ele é para fora do hospital. E quando eu olho para um hospital privado, né, como o de vocês, eu olho para oportunidades de negócios até, né, de receitas e de melhorar a qualidade do cuidado para o paciente efetivamente. Então, o que eles estão discutindo lá fora do futuro da medicina hospitalar? Duas coisas, né? A primeira é uma coisa que a gente não faz no Brasil ainda, tá? Que é o hospital at home, quer dizer, é eu internar o paciente em domicílio, não uma internação domiciliar como a gente tem costume, né? Vai para o hospital e depois sai e fica em domicílio com uma atenção domiciliar. Não é isso. O paciente não passa pelo hospital. Isso me permite ter um hospital quase que virtual, né? Onde a minha quantidade de leitos é a quantidade de camas que os pacientes têm na sua casa. Quer dizer, eu uso a cama do paciente como leito, eu interno o paciente na sua casa, comendo a sua comida, com a presença da sua família, e eu trato o paciente em um regime de internação multiprofissional. Cuidado por hospitalista, com os mesmos preceitos que a gente trabalhou aqui durante essa palestra, tá? Isso lá, eu pude estar no Congresso Americano do último ano, já é realidade, gente. Embolia pulmonar com baixo risco tratado em casa. Insuficiência cardíaca com baixo risco tratado em casa. Quadros infecciosos com baixo risco tratado em casa. Então, tem um público grande de pacientes que eu consigo tratar em domicílio sem passar pelo leito hospitalar. Segunda questão é muito importante, né? É o que eles chamam de cuidado transicional, né? Então, eu tenho um hospitalista começando a ter ambulatório pós-alta, clínicas especializadas no cuidado imediato, né? No pós-hospitalar imediato do paciente, para depois transicionar isso para o seu médico assistente, para fora do sistema. E eu tenho um hospitalista, por quê? Porque o hospitalista entende do cuidado intra-hospitalar e entende da transição de cuidado. Então, como é que eu garanto, né, que um paciente que tem alta hoje do Hospital Primavera possa ter um cuidado adequado nos próximos meses para depois transicionar para um cuidado mais espaçado no seu sistema, no seu médico de preferência, etc. Então, eu posso fazer estruturas que se interpõem entre o hospital
e ambulatório lá na ponta, que é um consultório de pós-alta, é um consultório de segmento. Lá nos Estados Unidos começam a haver clínicas especializadas em consultas pós-alta de pacientes complexos que tiveram internação. E isso é um mercado bastante interessante para o hospitalismo também. Tá? Aqui eu trago um pouquinho do quadro que eles trazem de forças e fraquezas em relação a isso, né? Então é importante, né? Os hospitalistas entendem muito de cuidado agudo e complexo e de navegação do cuidado, entendem muito de coordenação do cuidado, entendem de ser um cuidado multi e interprofissional, né? Entendem muito de liderança, entendem de inovação e precisa, né? O que a gente está fazendo aqui, uma aula à distância, seria impensado um tempo atrás. Hoje em dia eu posso fazer consulta nesse mesmo tom, né, aqui de telemedicina, então abre uma porta para inovação grande, né, para pensar modelos diferentes, e obviamente há um alinhamento da mentalidade hospitalista com redução de readmissão, e por isso que funciona bem no cenário pós-hospitalar, né? E como fraqueza, que a gente tem que treinar, obviamente, muitos não são treinados, né, para o cuidado fora do ambiente hospitalar, não são treinados, né, na questão de telemedicina, lá também é um problema, a gente não tem a propedêutica, né, treinada para fazer uma consulta médica por tele, e a gente não tem, obviamente, um desconforto, né, com o que se chama de cuidado assíncrono, né? Quando eu estou no hospital, eu peço o exame é feito. Quando eu estou fora do hospital, eu peço o exame, tem que haver toda uma rotina para que esse exame aconteça, então existe atrasos, obviamente, em resultados de exame, e eu, profissional de saúde, tenho que estar confortável com isso para cuidar de um paciente fora do ambiente hospitalar. Então, são algumas fraquezas que eles trazem. Encerro aqui, gente, falando de oportunidades, né? Então, acho que tem um cenário muito otimista para a medicina hospitalar, cenário muito otimista para a gente formar profissionais hospitalistas, e vocês, tendo o modelo, têm uma obrigação com vocês mesmos, com o próprio modelo que vocês têm, de formar profissionais com essa mentalidade. Vocês vão precisar deles para expandir o modelo dentro do hospital, formar lideranças, capilarizar o modelo hospitalista em nível de Brasil, definir bases técnicas nossas, né, da medicina hospitalar brasileira. A gente já tem, como eu disse, todo um arrazoado técnico, mas isso é um modelo em expansão, né? E entender que a medicina hospitalar não é a bala de prata do sistema, mas ela é o modelo, o melhor modelo em cima do qual outras estratégias de saúde podem ser construídas. E quando eu falo isso, eu falo, por exemplo, estratégias de valor em saúde, novos modelos de remuneração. Precisa ter um modelo como a medicina hospitalar na base, senão ele naufraga. E qual é a importância para o sistema de saúde brasileiro, gente? Para a gente dar uma ideia de tamanho, né? O Brasil é um país continental, isso todo mundo sabe. Mas a questão, gente, é que a gente tem mais de 400 mil leitos no Brasil. Tá? O Advisory Board tem um quadro que mostra, famoso, né? Que em um hospital com 300 leitos, se eu reduzir um dia no tempo médio de permanência, eu abro 49 novos leitos. Então, assim, a gente tem que expandir a capacidade virtual do sistema brasileiro. Eu tenho que otimizar o que o Brasil já tem de capacidade instalada. Então, se eu reduzisse um dia do tempo médio de permanência no Brasil, considerando que o giro de leito da ANAP é de 6 pacientes por leito, se vocês forem pesquisar, é 5,9. Eu botei 6 para facilitar cálculo. Se a gente reduzir apenas um dia no tempo de permanência em todo o sistema de saúde brasileiro, eu abro 70 mil novos leitos praticamente. E eu interno por mês mais de 400 mil pacientes. Então, essa é a importância, gente, da gente entender que um dia a mais importa no hospital, que modelos mais eficientes são necessários e que eu não preciso mais hospitais ou mais leitos, eu preciso otimizar a capacidade instalada, e a medicina hospitalar ela consegue promover isso. Deixo na tela aí, gente, para quem quiser seguir e estar acompanhando materiais, artigos, publicações, meu LinkedIn, meu Instagram, então podem tirar uma foto, escanear, etc. aí, e me seguir ali, né? E agradeço aí, na figura do Nilson e do Silas, o convite para palestrar para vocês e falar de um tema que interessa muito a mim, a sociedade e ao sistema de saúde brasileiro, viu, gente? Obrigado. Muito obrigado, Fabrício. Foi bem legal essa perspectiva histórica aí que você trouxe para a gente da medicina hospitalar, né? E confesso que me identifiquei muito, fiquei feliz que me identifiquei muito com a apresentação. E agora sim, está franqueada aí para todo mundo, perguntas, discussões. Vamos aproveitar essa grande oportunidade que a gente está tendo aqui. Fico aberto aí, por favor. Eu fiquei preocupado, viu? Depois de 15 anos de medicina hospitalar, vocês identificar agora, fiquei preocupado. Já pensou assim, não, hein, Silas?
Mas veja só, Fabrício, eu acho que tem um ponto, aliás, 2 pontos, tá? Bom, veja, tem vários, mas tem 2 assim que realmente eu queria muito, não queria deixar de ter a oportunidade de você aqui com a gente para a gente falar um pouco. Ah, teve um ponto do serviço, um ponto da medicina hospitalar, que eu acho que ficou muito fragilizado pós-pandemia, tá? Que foi a multidisciplinaridade. Isso eu tenho falado muito. Teve artigo, inclusive, acho que foi da SP, inclusive, falando sobre essa realidade também em vários outros serviços. A gente tem feito uma campanha muito forte de resgate de todo o potencial da visita multi, do plano terapêutico, estruturação de plano terapêutico dentro da instituição, porque, assim, claramente é um diferencial absurdo de comunicação, de cuidado, na transdisciplinaridade, na transição do cuidado também. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco da importância de plano terapêutico e multidisciplinaridade para a gente. Claramente, você já mostrou que amanhã, inclusive, teremos uma reunião para discutir o capítulo do nosso livro Mútuo, tá? A gente vai rever o capítulo da enfermagem, escrever o nosso. E a gente vai, mas a gente falar um pouco sobre multidisciplinaridade. E uma outra coisa, sabe, Fabrício, eu acho que a gente precisa, a gente também tem discutido muito isso no hospital, que é a visão do hospitalista para fora do hospital. Apesar de ser uma especialidade, digamos assim, vinculada a um cuidado de paciente atualizado em 99,9% do tempo, eu acho que a gente está precisando olhar, por exemplo, para fora do hospital, para fora da janela, que eu tenho dito usar essa expressão. Porque toda cidade, ou todo estado, ou todo país mesmo tem um cenário de saúde que está mudando, tem nuances acontecendo fora do hospital, que o hospitalista, para mim, tem que estar atento. Não só atento como oportunidade, não é da oportunidade do negócio, mas antenado ao negócio de medicina hospitalar, a especialidade. Então, são essas 2 coisas, assim, tanto reforçar a multidisciplinaridade quanto essa visão para fora do hospital. O que é que você acha disso, Fabrício? Perfeito, Nilson. O modelo, como eu disse, gente, ele é multi, é um pilar duro do modelo, né? E ele precisa ser multi porque o paciente ele é cada vez mais complexo e cada vez menos a gente, como um modelo médico centrado, resolve a deshospitalização do paciente, tá? Então, hoje existem determinantes sociais que impactam no paciente, existem questões importantes concernentes à reabilitação de alguns perfis de paciente, aí eu falo de fono, de físio, por exemplo, tá? Então, a gente precisa discutir de uma forma multi, senão a gente não resolve as pendências, tá? Para isso, a gente tem algumas ferramentas, né? Então, quando a gente fala do modelo hospitalista, a gente fala de Huddle para melhorar a comunicação. O Huddle é uma ferramenta de comunicação. Do Huddle não nasce plano terapêutico, o Huddle é uma ferramenta de comunicação para eu bater naquele dia como está a situação do hospital, no Huddle geral, ou como está a situação de uma área específica, né? De uma enfermaria específica, ou eu posso fazer o que a gente chama de safety huddle, que eu discuto o paciente. Então, como está o cuidado do paciente específico no dia de hoje. Por outro lado, eu tenho o round multi, né? Que é vital. Então, o Huddle, quando a gente aplica ele diariamente, algo que ocupa uma equipe de 10 pacientes, 10 minutos, 1 minuto por paciente, aí no checklist estruturado. Quando a gente fala de round multiprofissional, visita multiprofissional, cada estado tem o seu nome, enfim, aí a gente está falando do cuidado que não serve só para comunicar, mas serve para gerar um plano terapêutico multi, uma discussão aprofundada do caso do paciente. Não para resolver o problema médico do paciente, mas para resolver o problema do paciente, que às vezes não é só médico. Então, para deshospitalizar o paciente, eu tenho que resolver a pneumonia, mas eu tenho que resolver o determinante social do paciente, senão ele não sai. Para tratar o AVC do paciente, eu tenho que resolver as questões técnicas do protocolo de AVC, mas eu tenho que resolver o problema da família que não vai tirar ele do hospital porque o seu João caminhava e agora não caminha mais. Entendeu? E tem questões de estrutura domiciliar, de estrutura de família, né? Quem é que cuida, estrutura de cama, etc. Então eu tenho que levar em consideração. Daqui a pouco o seu João sai com uma tráqueo sem caminhar, né? Imagina o problema que é para a família ter que adaptar isso. Eu preciso entender. Isso não é modelo médico que resolve, tá, gente? Isso é modelo multi que resolve. E importante, a gente começa com o modelo multi a ter múltiplas visões do paciente, tá? Então a gente tem que integrar isso. Aí vem a interdisciplinaridade num extremo maior, a transdisciplinaridade, em que eu tenho inclusive a equipe multi, né? Perguntando muitas vezes para a equipe médica por que o paciente ainda está internado, é importante, né?
o modelo ele começa a se reforçar por dentro dele. No momento que eu estruturo uma equipe mais, eu não gosto dessa palavra, mas eu também não acho outra melhor, né? Mais empoderada, mais capacitada, eu começo a melhorar o modelo porque a própria equipe começa a cobrar a execução do plano terapêutico, que é uma das principais ferramentas que a gente tem para a jornada do paciente, né? Se eu não tenho um norte, eu não consigo navegar para lugar nenhum, né? Então eu tenho que ter o norte. O norte é o plano terapêutico, gente. Para onde é que eu estou indo, que metas eu tenho diárias, que meta global eu tenho, quando é que eu deshospitalizo o paciente, que critérios eu tenho que ter para isso e que data está prevista a deshospitalização do paciente. Meu sonho de consumo, não sei se vocês têm ou não têm isso, eu vi isso num único hospital no Brasil, é que o plano terapêutico não só fosse feito, como fosse compartilhado com o paciente em tempo real, né? Ali, plano terapêutico e data de alta. O paciente teria que saber o seu plano e a sua data de alta. Isso é quase uma utopia no sistema de saúde brasileiro. Eu vi um único hospital fazer isso, né? E é interessante, os pacientes não entravam, não tem a cultura, né? O hospital disponibilizava, os pacientes não acessavam. Então, essa é a primeira pergunta, Nilson. É vital fortalecer. Teve sim uma quebra devido ao Covid, mas também devido à nossa cultura no Brasil, né? De um modelo muito médico centrado, e a gente tem que começar a chamar o time médico para dentro do cuidado multi. Se deixar solto, isso não acontece. Não é a cultura das graduações, não é a cultura das residências. A gente tem que implementar a cultura e treinar os profissionais. Aí, a outra pergunta está antenado com o que eu mostrei do futuro, né? Aquele artigo é de 2023, tá? Então, super novo. Sim, o hospitalista tem uma responsabilidade com a perna para fora do hospital, tá? Tem uma responsabilidade por entender determinantes que tiram o paciente do hospital ou não, com o ecossistema que eu tenho disponível para fora do hospital. Não só entender como compor o ecossistema, porque se eu tenho um ambulatório pós-alta imediato, eu deshospitalizo mais fácil o meu paciente. E quem vai cuidar desse paciente melhor no ambulatório pós-alta imediato é o hospitalista. Não é o médico assistente que talvez nem faça mais internação hospitalar e que não sabe nada do que se passou dentro do hospital. Então, o hospitalista ele tem uma ferramenta muito interessante na mão, porque ele está na ponta interna, mas ele pode estar na ponta externa. Então, ele fecha o ciclo de transição do cuidado desse paciente complexo, né? Eu não acho que também sirva para todos os pacientes hospitalizados, eu acho que tem que selecionar qual é o paciente que tem que ir para um ambulatório pós-alta, mas há uma fatia grande de pacientes que se beneficiaria de um hospitalista vendo ele no pós-alta imediato. A outra questão é auxiliar na visão, né? Então, a gente muitas vezes no modelo hospitalista consegue enxergar possibilidades de fluxos extra-hospitalares que operadoras no sistema privado ou governos no sistema público não enxergaram. E não foram poucas as vezes em que a gente conseguiu sentar e desenhar fluxos e processos de fora do hospital que facilitaram a vida do hospital. Vou dar um exemplo. Em plena pandemia, um hospital filantrópico grande do oeste do Paraná não conseguia deshospitalizar pacientes com infecção bacteriana, enquanto isso tinha paciente morrendo numa UPA, né, com Covid, e precisava girar esse leito. Qual era o gargalo? Não tinha como fazer antibiótico terapia de amplo espectro fora do hospital. Então, tinha um monte de paciente internado com meropenem que eu não conseguia fazer meropenem em casa. E o paciente estava estável. Eu poderia transicionar. Eu não tinha a estrutura. O que você fez? Você desenhou um processo e um fluxo. Se levou para a Secretaria de Saúde do município e se desenhou uma atenção domiciliar que desafogou o sistema. Então, isso é uma ponta do hospitalista indo para fora do hospital, não só como ambulatório, mas como um gestor, efetivamente, né? Enxergando porque eu sei o problema que eu tenho dentro do meu hospital como hospitalista. Então, eu consigo auxiliar quem está fora a ajudar. A gente fez isso com operadoras também, tá? Grandes operadoras do Brasil aí. Então, a gente conseguiu auxiliar a linkar o cuidado intra-hospitalar com o ecossistema que a operadora tem. Porque, às vezes, a operadora monta um ecossistema maravilhoso, mas o hospital não usa, né? Ele não acessa ali. Então, a gente consegue linkar isso. Isso é um papel muito forte do profissional hospitalista, não tenho dúvida nenhuma. E hoje a gente tem outro desafio, tá, Fabrício? A gente tem que chamar a operadora para entender como a gente consegue ajudá-la. A gente está desenvolvendo as operadoras, né? Então, assim, mas de fato faz parte, né? Faz parte, é a fonte pagadora. Então, assim, se você não faz isso, todo mundo quebra. Então, quebra o modelo, quebra a gente, quebra o hospital, quebra ela. Enfim. Exatamente. Alguém vai ter que investir e dar o primeiro passo, né, Nilson? Então, para conseguir melhorar o sistema. Isso. Fabrício, valeu. Muito obrigado. Uma pergunta a mais? Fabrício, e nesse mesmo modelo de imersão hospitalar, teve alguma experiência que você tenha visto na implantação de alguma linha de cuidado? Vou dar um exemplo. Uma linha de cuidado do paciente idoso, um nicho específico, pensando em toda
a sua jornada e em que momento a medicina hospitalar poderia se encaixar nisso, envolver de paliação. Você viu em algum lugar essa implantação, tipo uma UPI mesmo, uma linha de cuidado específica dentro do modelo assistencial medicina hospitalar? Sim, a gente desenhou no projeto de Estado do Espírito Santo que eu mostrei uma linha de cuidado específica para paciente pediátrico com infecção de partes moles e articular, né? Infecções osteoarticulares, na verdade, e partes moles, que era um gargalo grande do hospital. Tá? Então, isso tem que customizar. A outra linha que é muito mais batida, assim, várias experiências já, é a fratura de fêmur, né? Então, a linha de fratura de fêmur, eu falo de comanejo, né? Então, a linha de medicina hospitalar, ortopedia, fratura de fêmur, e a gente linkar realmente como linha, né? O que cada profissional faz no dia 1, 2, 3, 4. Hoje, um paciente com fratura de fêmur pode deshospitalizar em 4 dias. Ele deveria operar em 24 horas, tem um período de reabilitação curto e sai para reabilitar fora do hospital, né? Mas para isso eu tenho que ter um cuidado coordenado. E modelos hospitalistas facilitam muito. Na verdade, Marcelo, eu não consigo imaginar a linha de cuidado sem o modelo hospitalista, né? Porque é quase impossível coordenar o cuidado com a figura de um médico assistente que não está inserido no modelo hospitalista e que passa das 8 às 8h30, 9 horas e saiu do hospital, né? E como é que eu coordeno o cuidado com a equipe multi, com a enfermagem, né? Com as necessidades do paciente no pós-alta? Como é que eu insiro esse médico que passa 1 hora dentro do meu hospital? É impossível. O modelo fragmentado é que eu acho que tem dificuldade muito grande. As linhas de cuidado conversam muito com o modelo hospitalista e a gente tem cada vez mais trabalhados, não apenas protocolos, né, mas esmiuçando o protocolo em linhas de cuidado específica. E aí a minha sugestão é que olhem para a epidemiologia de vocês, né? O que é o gargalo maior? O que é o paciente ou cirúrgico que mais representa desperdício na estrutura do Hospital Primavera? Esse paciente se beneficiaria, sem dúvida nenhuma, de uma linha de cuidado dentro do modelo hospitalista. Hoje 30% do internamento ele é composto por pacientes acima de 75 anos. E como você mostrou lá, o que nosso maior tempo de permanência é nesses pacientes, os eventos adversos, a deterioração clínica. E aí, realmente, por exemplo, você falou aí de uma linha de cuidado de fratura de fêmur. Acho que aqui, a gente fazer 4 dias, a gente não tem aqui em Aracaju um apoio pós-hospitalar tão eficiente, entendeu? Então, para a gente ter uma linha que um tempo de permanência hospitalar, uma fratura de fêmur, 4 dias, Ave Maria, eu acho que aqui, hoje, eu não enxergo isso, estamos longe disso. Mas, pensando na implantação mesmo, time de paliação, por exemplo, o modelo medicina hospitalar se encaixa perfeitamente nisso. Uhum. Mas você com a mesma equipe, uma equipe diferenciada, uma equipe à parte, vocês costumam fazer isso como? Geralmente, tá, a gente implementa, falando de paliação específico, Marcelo? Isso. Geralmente, a gente implementa a paliação como uma equipe à parte, tá? Mas com um modelo hospitalista, importante. À parte, eu digo, o profissional ele é destacado para ter uma equipe de paliativos ou uma equipe específica disso, tá? Nem sempre a gente tem profissional com medicina paliativa, com cuidados paliativos treinado, né? Em nível de Brasil, isso não está disponível em todas as instituições. Tá? Então, geralmente, muitas vezes o que se faz é que a medicina paliativa, o cuidado paliativo, é um serviço consultivo, né? E o paciente ele fica internado para equipes hospitalistas com um serviço consultivo de cuidado paliativo. Mas se vocês têm na equipe, né, médico paliativista e tem possibilidade de uma abordagem de cuidados paliativos de forma multi, tem esse conhecimento na instituição, nada impede que vocês tenham uma equipe nichada, né, uma equipe de nicho focado em cuidado paliativo, porque funciona melhor. Isso vale para comanejo também, tá, gente? O comanejo, quando a gente coloca, a gente tenta botar o profissional médico somente como comanejo. A gente não fragmenta, né? Não tem uma equipe clínica e comanejo, porque o perfil de profissional é diferente, o conhecimento tem que ter diferente, e o raciocínio em cima do paciente cirúrgico é diferente do raciocínio em cima do paciente clínico. E a abordagem frente à cirurgia também. Isso vale para a medicina paliativa, tá, Marcelo? Também. Eu ia falar desse comanejo cirúrgico, porque hoje uma dificuldade que a gente tem de implantar esse comanejo aqui dentro do Hospital Primavera é a remuneração, realmente. Porque eu não sei como é que funciona aí, mas hoje a gente pode sim elencar, tem pacientes
com comorbidades que podem sim ser, que deveria ter o co-manejo cirúrgico, e a gente hoje não consegue fazer de forma efetiva, porque alguns operadores ainda não enxergam isso como um benefício, como qualidade, como uma forma de desasparizar mais rápido, de gerar segurança, de desasparizar com segurança. Não sei como é que está funcionando aí, mas aqui realmente, por exemplo, eu não consigo fazer uma operadora pagar a visita do hospitalista num paciente cirúrgico, por exemplo. Eu não consigo fazer isso ainda acontecer. Não se sinta mal, Marcelo. Eu disse isso lá quando apresentei as barreiras, né? A questão de remuneração e a pesquisa lá do Congresso Mineiro, com muitas pessoas, né? O congresso foi grande, ela trouxe isso, né? A principal barreira para a expansão da medicina hospitalar era a pesquisa, remuneração. Como é que eu remunero? Isso em todo o sistema de saúde, né? A gente precisa discutir como é que a gente remunera quem tenta fazer um modelo melhor, diferente, né? Porque hoje um dos grandes desestímulos a implementar um modelo como a medicina hospitalar é que eu pago igual para todo mundo, né? Então, pouco importa como o hospital de vocês cuidam. Eu, operadora, pago de uma forma única, né? Para quem cuida bem e quem cuida mal. E eu tenho uma distorção no modelo, né? Eu, às vezes, pago melhor quem cuida mal, né? Porque eu remunero a cirurgia e remunero a reoperação daqui a pouco, né? Tá começando a mudar. Tem pacotes, tem algumas... Mas, de uma forma geral, a nível de Brasil, gente, a remuneração é fee for service. É o grande modelo, assim, né? Quanto mais eu consumo, mais eu sou remunerado. Isso distorce completamente o modelo. Então, esse é o gargalo, tá, Marcelo? Não tem uma resposta única. Precisa caminhar. O que a gente tem feito muito é medir resultado e levar para operadoras. Operadoras mais antenadas com o sistema e com o modelo entendem como qualidade. A gente já conseguiu, sim, derrubar barreiras com operadoras outras aí, de entender para remunerar o comanejo. Quer dizer, eu remunero o cirurgião, o seu pacote, e remunero a visita clínica, né, o comanejo junto, entendendo que eu meço e esse hospital é mais eficiente no cuidado, né? Mas esse diálogo eu entendo que com as operadoras nem sempre vai ter uma interlocução tranquila na mesa, né? Mas eu acho que o que tem que fazer, independentemente disso, é aplicar o modelo, medir e levar para a mesa da discussão. O pior é a gente não aplicar porque não remunera. Mas como é que eu, por dentro do hospital, consigo trabalhar isso, né? Porque é possível. Como é que eu consigo trabalhar isso? Vamos lá, vamos lembrar que 53% do que se gasta em saúde é desperdício, né? Então, assim, bom, se eu botar como maneira também, eu estou pagando a visita médica do meu bolso no hospital, ok. Botei uma equipe hospitalista, ampliei meu custo, né, de médico, mas eu estou economizando em diária, eu estou economizando em desperdício, em evento adverso, etc. Claro que no modelo fee for service, a gente já passou por esse argumento, tem um problema, né, porque se eu estou reduzindo o tempo de permanência, eu estou reduzindo o meu ganho como hospital também. Mas para linhas que hoje são empacotadas, por exemplo, né, e o futuro da saúde é um pouco esse, né, eu ganhar por um bundle e entregar um cuidado, eu vou precisar ser mais eficiente. Então, se eu tiver um modelo que premia eficiência, vocês têm que se preocupar, obviamente, em investir em eficiência, independentemente da operadora concordar ou não. Mas o que distorce hoje o modelo é a forma como a gente remunera. E eu acho que vai ter um impacto nisso, Fabrício, essas fusões que estão acontecendo no Brasil afora, né? As fusões vão mostrar muito como a gente vai ter que lidar com redução de desperdício, né? Vai ter que encaixar dentro do pacote já feito, já que a gente não sabe fazer pacotização, a gente tem o pacote na mão e agora se vira para encaixar dentro. E mais uma vez eu acho eu não tenho dúvida que a medicina hospitalar ela encaixa dentro desse cenário de eficiência capaz de dar resposta à altura disso aí. Aí a gente está alinhando isso aos pacotes, a eficiência hospitalar, a transição segura, a redução da internação. Para mim, a gente vai ter como o DNA da medicina hospitalar exposto isso aí. Perfeito, Nilson. Uma questão mais, gente? Boa noite. Boa noite. Eu sou Rayane, sou enfermeira hospitalista da Rede Primavera. E é um projeto novo, foi implantado a partir do mês de abril. Então, estamos em fase de construção, aprendendo sobre processos. E uma das dúvidas, a gente sabe que é o único hospital, na verdade, do estado que tem esse projeto de enfermeira hospitalista. É um grande avanço. A gente já tem grandes e bons resultados, muito positivo, desde a internação do paciente, na transição de cuidado,
e até a alta. Por causa da cultura da gente mesmo, infelizmente, muitas famílias, operadoras de saúde, não contribuem para um processo mais efetivo e mais seguro de deshospitalização. E aí, uma das minhas dúvidas era como funciona realmente o processo de enfermeira hospitalista em outros hospitais fora, para tentar alinhar um pouco com o da gente, já que é algo novo e está em construção. Perfeito, Raina. A tua pergunta, ela é super ampla, ela é tema de uma palestra inteira, tá? Enfermagem. Sim. Eu fico muito feliz que vocês tenham, tá? Nós já temos resultados mostrando que, mesmo que o modelo médico não mude, se a gente tiver enfermeiro hospitalista, a gente reduz o tempo de permanência. Mesmo em hospitais que eu tenho um modelo tradicional, não todo fragmentado, a enfermagem hospitalista é a pessoa que conduz, né? Que consegue dar uma horizontalidade ao cuidado, tá? Não dá para dizer que isso é o modelo hospitalista, porque ele é multi, né? Ele precisa da parte médica também, mas tem resultado, né? Enchendo a tua bola aí, tem resultado uma enfermagem hospitalista isoladamente em hospitais grandes até, com uma grande complexidade, tá? Tentando sumarizar, assim, eu já coloco a sociedade à disposição, tá, Raina? A gente tem material sobre isso. Ótimo. Enfim, a gente está finalizando o manual de enfermagem hospitalista, que também é novo, né? Assim como a enfermagem hospitalista é nova para vocês, ela é nova dentro da sociedade, é um comitê criado neste ano, né? Ainda em fase de elaborar as diretrizes, né, da enfermagem hospitalista, mas como experiência, assim, a gente hoje só implementa modelo tendo um pareamento, tá? Importante. Numa concepção de, para cada 2 a 3 equipes médicas, a depender da complexidade do paciente, ter um profissional de enfermagem hospitalista. Tá? Tem um enfermeiro ou enfermeira, né? Então, a gente hoje, em nível de Brasil, tem uma experiência grande porque a gente faz isso de praxe, né? A gente implementa sempre o binômio médico-enfermagem hospitalista, tá? A gente coloca a enfermagem hospitalista como a gestora do cuidado, como a responsável não apenas por participar do plano terapêutico, como quem olha longitudinalmente a jornada do paciente para ver se o plano terapêutico está sendo executado em tempo real. E não alguém observando, mas alguém atuando, né? Então, se pudesse sumarizar assim, numa diretriz, é alguém que consegue enxergar os gargalos que estão vindo pela frente do plano terapêutico e correr para tirar os obstáculos do caminho. Então, a figura de um gestor, efetivamente, né? Para que a equipe possa progredir com o plano terapêutico e o paciente ter alta efetivamente no dia 20, por exemplo, né? Como estava previsto. Tá? E alguém que atua muito proativamente nessas interfaces de cuidado e na transição de cuidado. Então, é todo um checklist que a gente implementa hoje de transição de cuidado para a gente mitigar o risco dentro da instituição de perda de informação, de quebra de cuidado, né? Principalmente em transições críticas, né? Pronto-socorro para enfermaria, UTI para enfermaria, enfermaria para UTI, né? Ali que a gente tem sempre um gargalo grande abrupta para o paciente. Tá? Se eu pudesse sumarizar, Ryan, seria isso, mas assim, tem todo um material, né, com diversas entregas. Então, a enfermagem hospitalista é a liderança para puxar a safety hub, a enfermagem hospitalista é a liderança para puxar o round multiprofissional. Então, a gente sempre treina a enfermagem para ser tanto a liderança quanto a gestora da jornada do paciente, não como foto, mas como um filme, né? Início, meio e fim, até que ele transicione para alguma estrutura extra-hospitalar. Não sei se te respondi. Perfeito, muito obrigada. Mas fica à disposição, tá, Rani? Porque o material é muito mais amplo que isso. Aí eu ocuparia mais 1h30 aqui, o pessoal vai me matar. Fabrício, então eu posso ficar chateado com a minha enfermeira hospitalista quando ela não estiver na minha reunião mútua, né? Deve, né? Tá bom, obrigado, viu? Ela sabe o que eu estou falando. Então, pessoal, a palavra franqueada, o tempo passou, mas a conversa está boa. Alguém tem mais alguma dúvida, algum ponto para discutir, né, relacionado? Acho que esse tema da enfermeira hospitalista é um dos temas que a gente vai abordar aí na nossa educação continuada, né? E aí depois a gente vai ver com as meninas aí se elas vão querer convidar alguém para ajudar elas ou se elas vão montar a experiência delas para apresentar para a gente, mas já está incluso aí no nosso cronograma para poder a gente discutir isso aí, discutir isso em grupo. E assim, acho que ficou claro, tá, Fabrício, que assim, a sociedade está de portas abertas. Então, para todo mundo, para toda a equipe, a equipe mútua, né? A equipe mútua mesmo. Acho que tem diabetes aqui na sala, tem enfermagem
várias enfermeiras que estão na sala, desse conceito de muscularidade tão forte dentro da medicina hospitalar. A sociedade está de portas abertas para a gente incluir todos nesse processo. Sem dúvida, sem dúvida. Tivemos nutricionista, tivemos psicólogo aqui acompanhando, fiquei bastante satisfeito aqui. Realmente foi um encontro multi, né, Nilson? Exato. Isso assim tem que ser. Até residente, né, cara? Muito legal, né, de ver avançar. Residente e aluno. 30 pessoas dentro, né? 31 pessoas dentro ainda. Muito bacana, gente. Valeu, Fabrício. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta rápida. Após que o doutor Fabrício comentou, ela vai ser presencial ou ela vai ser... Ela é online síncrona. Então, todas as aulas são ao vivo, né? Mas ela é online, o que facilita muito, porque em nível de Brasil... Já né, interessei, por isso que eu fiz a pergunta. Perfeito. A gente fechou alguns pacotes institucionais, tá, gente? Então, se interessar, daqui a pouco tem um grupo que quer fazer, não se inscrevam individualmente e nos acionem, né, na figura até do Enilson, que representa a sociedade também, aí para que a gente faça um pacote para vocês. A gente fez isso com alguns hospitais já. Tá? Já estamos nos mobilizando para 2025, se preocupe não, já essa demanda vai chegar. Ótimo, então. Gente, eu queria agradecer imensamente a confiança e a oportunidade aí, tá? E me colocar à disposição, caso precisem, na jornada hospitalista de vocês, de alguma outra aula, palestra, fala. Espero conhecer Aracaju um dia, o Enilson está me devendo essa. Enfim, eu fico à disposição aí, adoro isso daqui, por mim, sempre que quiserem, podem me acionar. Fabrício, obrigado também. A gente está no processo de iniciar a validação da categoria, se vamos ser ouro, prata, bronze. Uhum. Certo? Qualquer dúvida que eu tiver, viu? Vou entrar em contato. O pessoal tem meu contato aí, Marcelo. Fique à vontade. Eu peguei o de Altemar, eu vou pegar o seu com o Enilson. Obrigadão, viu? Obrigado, gente. Uma ótima noite aí. Você também. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu.